Ancelotti mudou tudo, mais um corte na seleção brasileira. Parece que a bruxa tá solta no DM. Quero falar sobre a agenda completa da seleção nesta data FIFA. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, setorista da seleção. Estou chegando com tudo neste momento, trazendo as principais notícias e informações da seleção canarinho. Mas antes, seja bem-vindo aqui ao canal BTB Esportes. Se você não é inscrito, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela seleção pentacampeã mundial. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações aqui da seleção. Lembrando que o vídeo é um oferecimento da Alfa. Alfa sempre um lance à frente, parceiro aqui do canal BTB Esportes. Já estamos preparados para subir a Serra de Teresópolis e de encontro à Granja Comari, trazendo os treinos da seleção em loco. Mas antes, é claro, eu estou preparado também para deixar você bem informado. Vamos aqui aos movimentos, às últimas informações. Quero falar sobre o atacante Samuel Lino do Flamengo, convocado de última hora neste dia pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção contra o Chile e a Bolívia, nesse período de data FIFA valendo pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. As partidas acontecem no dia 4 e no dia 9 de setembro, respectivamente. As são válidas pelas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo ano que vem, tanto sediada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Lembrando que Samuel Lino vai ocupar o lugar do Matheus Cunha, do Manchester United, que deixou a partida do time inglês contra o Burnley aos 30 minutos no primeiro tempo, aparentemente com um problema muscular na coxa esquerda. O Matheus Cunha vinha ajudando muito, no ataque da seleção brasileira, fez gol contra a Argentina, era um jogador que vinha disputando essa vaga, até atuando ali como delanteiro, como centroavante, enfim. Informação que o clube ainda não deu sobre a situação do jogador. Este é o quarto corte na convocação do Ancelotti. Parece que a bruxa está solta no departamento médico, porque já foram 4 jogadores cortados de última hora. Vou relembrar para você. O treinador já perdeu as 3 convocações por lesão. O lateral esquerdo Alexandre, do Flamengo, o volante Joeliton, do Newcastle, e o lateral direito Wanderson, do Mônaco, foram chamados no lugar Jean Lucas, do Bahia. Inclusive fez uma partidaça o Jean Lucas, ele deu um passe para o gol do Luciano Juba, sensacional, tá? Sensacional. O gol do Luciano, ele consegue no gol bater a falta muito rápido, o Jean Lucas, realmente de volante, e o Luciano Juba, que merecia também, tá? Uma opinião aqui, está nessa convocação. Ele tem um domínio perfeito, ele dribla o jogador do Fluminense e faz um golaço. Então, continuando aqui, o lateral direito, Vitinho do Botafogo, também foi convocado na última sexta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para o lugar do Wanderson para os jogos da seleção contra o Chile e contra a Bolívia. Então, mais uma novidade, O Wanderson foi desconvocado, o Wanderson do Mônaco sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, o Wanderson que chegou em algumas partidas também ser titular com o técnico Dorival Júnior. Com isso, vamos aqui atualizar a tabela, lembrando que a seleção brasileira tem 25 pontos nas eliminatórias, ocupa a 3ª colocação na tabela, já classificado, obviamente, para a Copa do Mundo 2026, no México, Estados Unidos e Canadá. A Argentina, com 35, lidera as eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira que enfrenta o Chile no Maracanã, no dia 4, e depois também na Bolívia no dia 9, em El Alto, enfrenta a seleção boliviana. Vamos aqui a lista dos convocados pelo técnico Carlo Ancelotti: o goleiro Alisson do Liverpool, o Bento do Al Nassr e o Hugo Souza do Corinthians. Inclusive, pergunta a você, torcedor, não perguntei isso na convocação lá na CBF, mas você, na sua opinião, teria outro goleiro aí que seria titular, ou que seria, aliás, que poderia estar nessa convocação?
coloca aqui o goleiro do seu time, inclusive, coloca aqui, é muito importante a sua participação com a gente. Defensores, o Alexandro Ribeiro do Lille, que realmente esse merece muito essa convocação, foi uma grata surpresa na última data FIFA, nos jogos contra o Equador e contra o Paraguai, um baita zagueiro, a seleção brasileira encontrou, enfim, um baita zagueiro. Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Vitinho do Botafogo e Wesley da Roma. Os meio-campistas Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Jean Lucas do Bahia e Lucas Paquetá do West Ham. Então é uma outra surpresa, né? O retorno do Lucas Paquetá, para ajudar muito, né? Inclusive o Lucas Paquetá recebendo proposta a princípio para sair do West Ham, né? O Aston Villa aí de olho no Lucas Paquetá. Outro detalhe é que temos essas novidades, né? O Caio Henrique, o Douglas Santos, vamos estar levando muito o Vitinho, mostrando muitos treinamentos do Vitinho, do Alexandre, do próprio também o Andrei Santos, que é mais uma vez convocado, campeão pelo Chelsea, campeão do mundo pelo Chelsea. Enfim, os atacantes: Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, inclusive torcedor do Cruzeiro que está aqui, cola no BTB Esporte, se inscreva, porque nós vamos dar uma atenção bem legal nos treinamentos do Caio Jorge, que está chegando aí na seleção brasileira. Luiz Henrique, o Matheus Cunha foi desconvocado também, né, para o lugar dele o Samuel Lino, confirmado, o Rafinha e o Richarlison. Portanto, o Richarlison também, mais uma vez, sendo convocado na seleção brasileira. E agora, vamos trazer para você, torcedor brasileiro, a agenda completa, né, porque a seleção brasileira vai ficar praticamente, né, e assim, muito bom, né, muito bom ver a seleção brasileira aproveitando dessa estrutura que é a Granja Comari, que assim não fica devendo em nada para nenhum CT, enfim, da Europa. Tem toda ali a estrutura completa. O Ancelotti gostou muito, inclusive, da Granja Comari. Então vamos lá, a programação completa. Nesta segunda-feira, dia 1º, inclusive você vai acompanhar aqui ao vivo no BTB Esporte o primeiro treino do Ancelotti na Granja Comari. Treino às 4 horas da tarde. Terça-feira, entrevista coletiva às 2h15, então a princípio com um jogador recém-convocado, um jogador mais experiente, sempre são dois jogadores que falam, né? Treino às 4 horas da tarde, na Granja Comari na terça. Quarta, entrevista coletiva a princípio com o Ancelotti, né? O técnico sempre fala, né, antecedendo o jogo. Treino às 11 horas da manhã, na Granja Comari, e deslocamento para o Rio de Janeiro às 2h30 da tarde. Então, às 2h30 a seleção sai, desce Teresópolis para se hospedar no hotel para poder ficar na concentração. Então você vai acompanhar também toda essa movimentação aqui no canal. A gente vai ficar na cola da seleção, literalmente. Quinta, partida contra o Chile às 9h30 da noite no Maracanã. Sexta, treino às 4 horas da tarde na Granja Comari. Aí a gente volta para Teresópolis. Treino às 4 horas da tarde na Granja no sábado. Visita das famílias, patrocinadores, né, após as atividades. Aquele momento sempre é aberto, né, para os familiares, aproximação. Então, pode ser um treino bem bacana no sábado, com a aproximação da família. Domingo, entrevista coletiva às 2h15. Treino às 4 horas da tarde na Granja. Segunda, entrevista coletiva às 9h15. Treino às 11 horas e viagem para a Bolívia. Então, na segunda-feira, a seleção viaja para a Bolívia. Na terça, enfrenta a Bolívia em Eualto, no estádio municipal, às 7h30 da noite. E assim finaliza a data FIFA. Então, eu te atualizei tudo. Você está por dentro de todas as informações agora da seleção, literalmente. Por isso, olha, conto com a sua moral, conto com o seu like. Na segunda-feira eu retorno com muito mais novidades, com um boletim completo de como foi o treino, como está a preparação dessa seleção. Pergunto a você, torcedor, está otimista para a seleção brasileira em busca do Hexa? Eu particularmente estou
confiante e otimista. Acho que o Ancelotti vai ajudar muito aí o trabalho da seleção brasileira a se desenvolver. Olha, conto com o like, com a inscrição, compartilha esse vídeo, o boletim da seleção brasileira, os últimos detalhes para todo mundo, beleza? Samuel Lina é a novidade, convocação de última hora, tendo mais algum detalhe eu trago para você. BTB Esportes em todos os lugares, um abraço, torcedor.